Vamos lá? Vamos. Então, como alguns de vocês conseguiram acompanhar no Instagram, nós conseguimos ter uma excelente experiência sobre SXSW. Só que lá nós ficamos sabendo que muita gente nem sabia que era isso. Faz tempo, era sonho dos consumo. Eu queria ir, aí eu arrastei a Juliana, e foi muito bom. Agora, o que é essa SXSW? Ela é antiga, tem mais que 27 anos, e ela foi criada em Austin, Texas, para ajudar todos os criativos, as pessoas que criam música, filme, arte, pessoas na educação, pessoas na tecnologia, para juntar vários domínios de conhecimento para que as pessoas poderiam saber como criar melhor, como saber que estava vindo, como que as pessoas estavam pensando. Então, é um lugar de grande festival e muito congresso de palestras, de workshops, de mentores e muita troca de experiências. Nós fomos para ver o que vai mudar com tecnologia, com AI, as nossas habilidades para aprendizagem, e o que isso vai mudar e deve mudar na escola. O que isso deve mudar na nossa casa, com a educação dos nossos filhos, e até a nossa própria educação. O que nós deveríamos estar fazendo com tanta mudança? Eu acho importante a gente lembrar que, assim, a nossa escola, a gente foi porque a gente estava curioso mesmo, então, como a Sara colocou, é um lugar de inovação, de discussão sobre o que está acontecendo no mundo em relação à inovação, à criatividade, e nós nascemos curiosos já olhando para a questão do século XXI. Então, nós decidimos irmos as duas lá para falar o que está se discutindo no mundo. Nós duas com foco em educação, também, a Sara com outros focos além da educação, mas sempre olhando para isso, e fomos questionando, pensando também que a escola já nasceu com esse olhar, e nasce com o olhar também de ser piloto para poder replicar isso para aquelas escolas que estão também olhando para o século XXI ou querem olhar para isso e muitas vezes não sabem como. Então, foi uma experiência muito interessante da nossa partilha lá. A gente voltou e decidiu, vamos fazer uma curadoria, vamos olhar para isso, vamos partilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos, porque às vezes a gente fica aqui imaginando o que está se discutindo neste mundo de inovação e não conseguimos trazer para a nossa realidade, mas é muito possível trazer para a nossa realidade e fez muito sentido para nós, né? Eu acho que aqui dentro das nossas escolas estamos sempre olhando quais são as competências, habilidades que nós precisamos estar desenvolvendo como adultos e como crianças e como pais. E ir para fora e ver o que é a discussão sobre o futuro e o que as pessoas estão criando e como que isso, criando tanto de tecnologia como de habilidades e novos problemas, novas soluções que vão acontecer com tecnologia ou com situações climáticas, ou com mudanças energéticas, ou com a parte da agricultura, tudo que pode estar muito em movimentação precisa de novas habilidades. E como que nós vamos pensar sobre isso e trazer isso para a nossa realidade? E não ter medo dela, não. De realmente abrir para isso. Então, eu acho que isso talvez é a primeira coisa. E se abrir para isso e abrir para o futuro. E que nós sabemos que o futuro não é lá. Ela acontece conosco no presente. Então, eu acho que talvez isso é a primeira coisa. Acho que é o primeiro ponto. E saber assim, nós já estamos no século XXI há 24 anos, certo? Então, aí há 23, 24 anos, nós estamos aqui no século XXI. E nós já estamos... Quando se fala de inteligência artificial, eu voltei muita gente me perguntando, e aí, o que é esse futuro de inteligência artificial? O que é usar essa inteligência artificial na educação, no ensino? Como se isso fosse algo que não está acontecendo ainda. E, na verdade, já acontece. Já temos a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, muitas das discussões que aconteceram lá
foram em relação ao ponto de que não dá para fugir. É fato, já tem, a inteligência artificial vai ser usada e está sendo usada. Muitas perguntas, vai substituir o ser humano? Vai substituir o profissional? Eu achei interessante que teve um dos títulos, foi assim, a inteligência pode não substituir o profissional, mas o profissional que usar a inteligência artificial pode substituir aquele que não usa. Por quê? Porque nós já entendemos que vai ser necessário usar, que existem, lógico, as preocupações que tem que tomar cuidado, mas então, se vai ser necessário usar, para que vai usar, como que nós vamos ensinar a usar e o que vai ser valorizado a partir do momento que tem inteligência artificial, como eles usaram até a palavra assim, como coworkers, né? Como colegas de trabalho, porque vai fazer parte do dia a dia do profissional da inteligência artificial. Acho que se nós voltamos, e isso foi conversado um pouco, se nós voltamos quando começou computadores, as pessoas falaram, isso é uma coisa lá que não chegava nas pessoas. Aí começava a ter o computador pessoal. Depois veio a internet. Quanto que a internet vai mudar a nossa vida? Quando começou as buscas, o Google, o Bing, várias ferramentas de busca, a enciclopédia foi embora. Mas as pessoas não. As pessoas aprenderam a buscar informações e ter mais informações. Agora, quem consegue buscar informações e entender as informações tem vantagens. Quem não consegue buscar ou entender ou criar sinergias e conexões tem mais dificuldade. Agora nós vamos entrar numa nova camada. Essa camada da AI, quem sabe usar, questionar e trabalhar com ela, vai ampliar suas habilidades. Então, não é coworker, mas é tipo, eu posso fortalecer meu braço. Eu posso falar, não, eu quero que minha habilidade de comunicação é um pouco melhor de como ela é. Será que eu tenho um AI que pode ajudar minha comunicação? E que isso pode me fortalecer? Então, eu acho que nós temos que pensar mais como que eu consigo me fortalecer minhas habilidades mais com AI. E não como ela vai me substituir, mas como que eu vou crescer com a minha potência. Agora, claro, como a Juliana fala, nós temos que cuidar da ética, tem que cuidar de várias coisas que lá, em inglês, você fala guardrails. Quais são os corrimões? Mãos. Gente. Que vão ajudar a entender de até aqui eu preciso segurar onde estamos indo. Quais são os alertas e atentas que os humanos precisam fazer? Mas isso não deveria impedir de nós crescer com isso. Sabe que eu participei de uma conversa lá que foi interessante, porque eu já tinha visto aqui em algum momento alguém falando sobre algo que poderia viciar os adolescentes e isolá-los. Mas que agora? Sim, e era quando surgiram os livros, que os livros poderiam ser uma estratégia. Aí lá teve uma discussão, eles primeiro mostraram uma manchete de algo que poderia viciar os adolescentes, trazer questões de preocupação com ética e influência de outras pessoas. E aí, a hora que ela abriu, era o rádio. Era quando o rádio estava sendo lançado. Depois a mesma discussão sobre televisão. Então, a fala foi assim, foram transformações e agora essa transformação é inevitável. A transformação digital já acontece e ela é inevitável e muito mais rápida. Então, as pessoas têm medo nesse sentido. Mas são preocupações que sempre existiram no sentido de vício, de ética e de influência de outras pessoas, sim. Aumenta porque aumenta a proporção disso, né? E aí, com a educação, claro que pensando no Brasil, sempre pensamos, não somente no Brasil, o quem tem acesso, o que não tem acesso. Como que nós conseguimos que mais gente tenha acesso? Nós sentimos muito na pandemia a falta de internet, qualidade, de aparelhos de qualidade para todos. Nós vamos precisar brigar por isso, sim, porque isso, de fato, quem sabe usar vai ter benefícios. Agora, quem não tem nem acesso, pode ser que realmente tenha dificuldades de ir para esse novo mundo. Agora, como que nós, como sociedade, vamos cuidar disso? O que realmente é o trabalho que precisa ser feito? Sim. Então, e pensando em educação, também foi falado um pouco sobre a questão de
ter muito forte os valores também, porque as decisões éticas e de troca, então, vão muito ao encontro de quais são os valores que estão sendo discutidos com esses adolescentes ou com essa sociedade. Então, pensar no coletivo nesse sentido também, né? Acho que esse lado de valores, claro que nós fomos mais para a educação, eu fui muito tinha uma trilha de conhecimento se era 2050, o que ia acontecer, qual a visão de 2050, que talvez é outra live inteira, porque pensando nos metaversos, nos ambientes que nós podemos criar, fomos muito em trabalho de como que vai ser o ambiente de trabalho no futuro, porque, óbvio, para olhar qual vai ser o ambiente do trabalho e as habilidades do trabalho no futuro, para depois trazer de volta para que nós deveríamos estar focando nosso tempo e nossos esforços dentro da escola, dentro das nossas casas hoje. E muito era gente. Então, você tinha ao lado, ao meu ver, da curadoria, que estava a parte de cultura. Que cultura é nossa? Como apreciar a cultura? A criação de storytelling, que fala muito, como as narrativas de contar essas histórias podem nos ajudar a aprender um com o outro, conectar mais, relacionar melhor. Então, o storytelling estava muito em tudo. Assim. Justamente se pensa no AI e deepfakes e problemas de não saber se alguém é genuíno, autêntico, muita conversa de como mostrar a autenticidade, como que a pessoa poderia sentir melhor autêntico. Isso vem com diversidade, ver quem nós somos, mas essa noção de que se eu sou mais autêntico, eu posso ter mais confiança, e a confiança talvez é um papel muito importante do humano. Teve muita conversa sobre essa parte cultural, de confiança, de criação, muito sobre quem são esses seres humanos. Quem são esses seres humanos? Quais são as habilidades humanas? Né? Porque no mundo de inteligência artificial, participando, né, o tempo todo e realmente fazendo aquilo que é mecânico, aquilo que é burocrático, aquilo que a senhora falou assim, o que eu pode me fortalecer, o que é muito importante são as habilidades humanas. Então, para pensar quais são as habilidades humanas, que ser humano é esse? Então, falou-se muito sobre como formar pessoas resilientes, empáticas, compaixão, porque respeito, porque acaba que isso é muito forte. Então, a questão da autenticidade passa pelo autoconhecimento. Eu falei que, para mim, a palavra é curiosidade. A curiosidade sobre si mesmo, porque o tanto que eu me conheço me faz me tornar autêntico. A curiosidade pelo outro, porque aí eu evito julgamento. Querer entender o outro é tão importante, não julgar, mas entender o ponto de vista diferente. A curiosidade pelo contexto que está acontecendo nesse contexto e quais são as ferramentas que eu tenho para me ajudar. E falou-se muito também sobre criatividade, porque a gente estava num ambiente extremamente criativo. Então, como os filmes, a arte, a música e todo o storytelling, uma criatividade, ela pode ser impulsionada pelos recursos que você tem também. Então, a inteligência artificial vem como um recurso também para impulsionar isso. E eu achei, participei de uma conversa, eram exemplos de escolas, né, na verdade, de educação. Era uma educadora falando sobre como é importante, talvez, os professores começarem a pensar nisso também, que o professor hoje, que já está usando a inteligência artificial, ensinando o seu aluno a usar, para impulsionar sua criatividade. Então, é alguém para você conversar, que a hora que você troca, nós conseguimos criar mais. Então, essa troca proporciona criatividade também. E os professores usando para coisas rotineiras. Então, por exemplo, vamos falar de uma coisa que os professores gostam muito, que é fazer diário de classe. Né? Então, assim, se eu já tenho as informações daquilo que eu vou dar, e eu já tenho presença, talvez eu consiga presença de outras maneiras, mais rápidas, e isso já coloca o que aconteceu na sala de aula. Eu poderia já falar que o próprio AI poderia ouvir o que estava colocando na sala, pode fazer resumo do que aconteceu e já vai para cadastro.
vamos falar de coisas básicas que não tiram o ser humano, tiram uma coisa que é resumir uma coisa que foi feito, marcar ela num lugar e dar essa para outra pessoa. Nós podemos criar tarefas que o AI faz e que nos livra para quê? Que é muita conversa. O que eu vou fazer com o tempo que eu ganho se eu uso o AI? Aí a pergunta, eu vou ficar mais como uma máquina ou mais como um humano? O que o humano gostaria de fazer com mais tempo? Aí a conversa lá era, nós precisamos guardar o tempo para pensar mais profundamente, nós precisamos guardar isso para ter relações humanas entre as pessoas em conexão. Agora, se nós usamos essa produtividade e esse fortalecimento de nossas habilidades só para fazer mais do mesmo, talvez não é... Temos que pensar esses alertas e quais são os corrimãos de que nós temos que ver. Olha, quantas horas que vão ficar nessa máquina? Quanto tempo? Eu fui numa conversa que era sobre se a AI ia substituir o diretor. Aí eu fui lá entender, né? Vai substituir o diretor da escola? E aí era um painel, e uma das pessoas falou que não substituiria. Aí o outro falou, eu tenho que pensar que vai. Porque eu tenho que pensar, eu pensando que vai substituir, eu vou pensar como ele pode substituir aquilo que eu preciso fazer, que outra pessoa poderia fazer para mim, outra pessoa, que é burocrático, para eu poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então, eu fiquei pensando, nossa, realmente, o que o diretor hoje quer fazer? Eu quero estar na sala de aula, eu quero estar com os professores, estar com os alunos, e às vezes a gente tem que fazer um trabalho burocrático. Se eu tiver uma inteligência artificial que faça isso para mim, vai me liberar tempo para fazer aquilo que é mais o meu propósito, que é o que eu quero fazer. Propósito, prazer, que traz melhor diferença com as pessoas. Agora, a Aline comentou que está ouvindo dos alunos ferramentas que eles descobrem antes, e os professores estão descobrindo juntos. Eu acho que isso é super importante. O papel do professor, 150 anos atrás, era saber tudo, não tinha nem enciclopédia, e que tinha que passar essa informação para alguém. Isso não é papel mais. Dessa maneira. Agora, se vai crescer, estamos nesse dinamismo, sai um app por dia, sai uma possibilidade nova por dia. Nós vamos esperar que todos os professores saibam tudo antes de falar para os alunos, ou vamos permitir explorar junto, que volta na curiosidade. E os professores, acho que não somente os professores, seres humanos em geral, o mais confortáveis que nós estamos com o fato que nós não sabemos tudo, o mais confortáveis nós estamos pedindo ajuda e tendo curiosidade e para criar. E isso é algo que talvez o ambiente da escola tem que fomentar, esse ambiente de busca, de exploração. Nós trouxemos um livro aqui. Esse livro me fez pensar nessa palestra, nessa sessão também. Esse é o livro da Mary Murphy, e ela escreveu com quem assina, né, quem é orientadora dela, é a Carol Dweck, que é do Mindset. Então, a Sara falando de ambiente, que ambiente é esse que nós queremos? A discussão é muito assim, é a cultura do crescimento. Culturas de crescimento. E realmente, uma das conversas é essa. Pensamos que qual é o ambiente que nós queremos que incentive, que aconteça o mindset de crescimento. Eu sei. Alguns de vocês provavelmente já me ouviram falar bastante. Eu conheci a Carol Dweck bem no começo dessa pesquisa dela, e que muito que ela colocou a diferença do mindset fixo, de que meu bem que eu nasci com talentos já prontos, ou um mindset de crescimento onde eu acredito que eu me desenvolvo ao longo da vida. E aí eles começaram a ver que não é tão estático que a pessoa tem ou não tem. A pessoa tem todos. Às vezes nós temos talvez mais confiança em nós mesmos, então um pouco mais, nós arriscamos mais, nós aprendemos mais e temos esse pensamento de crescimento. E tem outra hora que fala, nossa, eu não sei isso, não serve para isso, e larga, e desiste. Seria um mindset mais fixo, não serve para mim porque não é fácil, porque eu já não sei ainda. Aí eles começaram a ver situações que a mesma pessoa agia diferente. Aí começou a falar, qual é a cultura de crescimento, do mindset de crescimento? Como que nós podemos criar essa confiança,
essa abertura que todo mundo está aprendendo, o lugar de arriscar, de ajuda. Então, muito desse novo livro que fomos na palestra, não conseguimos falar com elas depois da palestra, até para assinar nossos livros, mas esse trabalho de que ambientes que estamos criando para humanos. Então, se nós pensamos como foi a era industrial, onde nós saímos, talvez, de uma área da agricultura mais rural e fomos para cidades, como que as cidades foram organizadas até parte do problema, talvez, do trabalho homem e mulher, aconteceu nesse momento, que antes todo mundo na fazenda, todo mundo trabalhava, todo mundo acordava, trabalhava junto, colaborava junto. Quando foi para as fábricas e para as cidades que nós começamos a separar o tipo de trabalho, o tipo de competência, nós conseguimos colocar hierarquias e começou a falar, agora as mulheres têm que ficar em casa porque não dava para ir na cidade ambos sair. E hoje nós estamos tentando melhorar isso, a mês da mulher, vamos melhorar como que nós podemos, com tecnologia, com mais acesso, podemos cuidar todos da família e todos também fazer seu potencial crescer. Agora, o ambiente deve ser esse ambiente de hierarquia, um ambiente onde nós podemos usar AI para resolver problemas, nós não podemos usar internet para trabalhar em lugares diferentes de tempo e espaço. Podemos repensar como é nossos ambientes, parece espírito, talvez, de curiosidade, de inovação, curiosidade, criatividade e de colaboração, né? Porque aí eu volto na fala da Aline, que assim, é uma colaboração entre alunos e professores. Então, é um ambiente, a co-construção, né? A co-construção. Então, quando a Mary Murphy e a Carol Black falaram sobre esse ambiente, era um ambiente muito colaborativo. E eu achei interessante a fala também de que nós precisamos voltar na curiosidade, né, na autenticidade. Até alguém falou que a autenticidade tem a ver com a linha de propósito de servir o outro, para você ser autêntico, servir o outro. E para mim também tem a questão da curiosidade. Realmente, a autenticidade está ligada a servir o outro e está ligada à curiosidade também. Porque quando elas falaram, uma das falas foi: todo mundo tem mindset, em algum momento mindset fixo, em algum momento mindset de crescimento. Então, vamos pensar qual é o ambiente que cultiva, que tem culturas de mindset de mindset de crescimento, mas também começar a perceber qual é o gatilho que te traz o mindset fixo. O que naquele momento desperta o mindset fixo? Que muitas vezes é medo, né? Medo de aparecer que você não sabe. Ou a necessidade de controle de algo. Ou controlar, assim. Que também tem a ver com medo, né? Ou a necessidade de aperfeiçoar alguma coisa. De achar que algo perfeito é melhor do que algo em processo. Então, nós também temos que pensar como que nós falamos, por exemplo, falando de alunos ou de crianças ou de colegas. Quando algo não está perfeito, eu fico lá e falo, olha, estou achando que isso falta uma vírgula. Vou falar, olha, achei muito interessante o que você fez aqui. Pode me contar mais? Primeiro contar, fazer a conexão, depois falar onde como nós podemos melhorar. Você está vendo alguma coisa para melhorar isso? Ou por mim está tudo bem? Às vezes nós partimos para a crítica de uma coisa muito pequena e não da criatividade, do pensamento que estava atrás da criação. Então, eu acho que também é assim. E a Ana Paula colocou a questão da relação entre a inteligência artificial e o professor, não é de competição, mas de colaboração, né, com o objetivo de educação de qualidade. E vou voltar no que a gente tem que falar de colaboração, porque eu ouvi muito também, em alguns momentos lá, a questão de como criar um ambiente colaborativo no trabalho e na escola, certo? Por quê? Porque o ambiente de colaboração, a Sara falou um pouquinho de como a escola que a gente está acostumado surgiu e por quê, e esse não é mais o mundo que a gente vive, né? O mundo está em constante mudança, então a gente tem que ter uma escola diferente e um ambiente de trabalho também colaborativo. E alguns pontos que surgiram, então, o primeiro, assim, é importante haver discordância, porque um ambiente em que todo mundo pensa igual, nós não vamos ter crescimento. Não, nem crescimento, mas não tem pensamento.
Exatamente. E eu respeito de que nós temos que pensar diferente. Se nós vemos tudo igual, é uma máquina, não? Tem pesquisas que mostram isso. O ambiente onde há discordância entre os colegas é um ambiente de maior crescimento do que um ambiente onde está todo mundo obedecendo e não discorda de nada. Então, realmente é importante. Mas como nós podemos criar uma cultura onde essa discordância não vire um drama, não vire algo pessoal, algo emocional, mas sim seja algo saudável. Porque se tem que haver discordância, como que essa discordância vai ser saudável? E aí que volta as relações humanas, as habilidades humanas, a empatia, o respeito. E eu citei já em vários momentos, mas volto a colocar que em uma equipe, e para mim também dentro de uma sala de aula, tem os 3 fatores muito importantes para que isso aconteça. Então, um é o cuidado, um cuidar do outro, o outro é a gente saber ter, mais uma vez, os valores estabelecidos, nós vamos discutir pelo mesmo fim. Então, eu e a Sara, de vez em quando, a gente discute, mas nós duas sabemos que nós queremos o melhor para o aluno, o melhor. Então, você discutir pelo mesmo fim é diferente do que você entrar numa briga emocional. Então, essa é a segunda característica de uma equipe que funcione. Para mim, de novo, uma equipe não é só de trabalho, a equipe da sala de aula também é uma equipe que tem que funcionar de aprendizagem. E a terceira volta na honestidade, transparência, autenticidade. Então, e muitas vezes falando sobre como é importante a gente partilhar a nossa história, né? Porque o storytelling, como a Sara falou, apareceu bastante assim. Pensando nessa questão do humano, para eu me conectar, contar a minha história, você se conecta comigo, eu me conecto com ela, porque a gente tem histórias para contar, né? Foi aí que a gente conseguiu partilhar um monte de coisa lá nos nossos Instagrams, que nós resolvemos partilhar as histórias. Mas essa parte de valores que nós ouvimos bastante, de que nós precisamos ter contato, acho que volta ao autoconhecimento também, e essa clareza de transparente, que tipo de valores que nós esperamos um do outro, que expectativas. Às vezes nós não usamos a autenticidade sobre nós mesmos porque nós não entendemos que o outro vai nos aceitar. O valor não é de respeito, o valor não é de diversidade de opinião, não é de ouvir do outro e colaborar para cada um colocar um pouco sua opinião, para cada um crescer suas ideias. Essa é uma coisa que a máquina não vai fazer. Mas nós temos que ficar melhor nisso, porque hoje nós buscamos, às vezes, que eu falo, às vezes as pessoas falam, tem que buscar harmonia. A harmonia é um pouco difícil com seres humanos. Porque, de fato, a busca para a harmonia, normalmente nós não achamos que passa por discordância, e passa. Então, mas passa com muito respeito. Então, também fomos noutra, como trabalhar melhor com respeito radical, e que, de fato, como criamos realmente os ambientes onde todo mundo sente-se bem. Que não quer dizer que sente que pode fazer tudo o que você quer, que é diferente. Porque o storytelling de um e o storytelling do outro deveria trazer empatia um para o outro. Agora, nós precisamos realmente repensar o que nós estamos fazendo da autonomia. Como que vem a autonomia na escola, em casa? Como que nós temos diversidade de opinião? Não é rebeldia, nem é obediência puro, mas é pensamento crítico, é curiosidade, como a Juliana falou, curiosidade de falar, mas por que se pensa isso? Como professor, com pai, com mãe, às vezes nós temos que falar, olha, eu penso isso porque o valor que eu estou olhando nisso, você teve um bom exemplo disso, é que isso é o tempo juntos, eu estou priorizando o nosso tempo juntos. Por isso que eu quero que você baixe o seu celular e conversamos, porque para mim o valor de não estar juntos é importante. Aí eu fui numa sessão muito diferente, porque era sobre adolescentes, telas, e essa relação, essa preocupação dos pais, dos educadores em relação a isso. E eles fizeram essa sessão, esse painel, baseado na visão dos adolescentes. Então, eles gravaram os adolescentes. Como é que seria, qual é a preocupação dos adolescentes e qual seria a visão deles em um mundo digital? Então, como é que eles estão se vendo crescendo nesse mundo? Quais estão sendo as preocupações deles? E eles trouxeram as preocupações deles.
Então, alguns adolescentes trouxeram, um adolescente falou, olha, eu já percebi que eu não consigo me concentrar na hora de estudar se eu estou com o meu celular do meu lado. Então, eu já percebi, já combinei, se eu quero passar naquela prova, naquela situação, eu já deixo o celular de lado. Aí outro falou, não, eu já, aí era uma outra menina, né, uma outra pessoa, uma outra adolescente também, falando, eu já percebi que se eu chego em casa e eu estou muito cansada, eu preciso conversar com os meus amigos, alguma coisa aqui, depois eu vou conversar com a minha família. E eu já combinei isso com a minha família. E aí a conversa dos especialistas ali foi muito nesse sentido dos valores. Nós precisamos pensar que não é só definir, não estou dizendo que isso não é necessário, mas não é só definir tempo, horas, tempo de tela, ou é proibido isso, ou é permitido aquilo, mas é sim o diálogo, como sempre. Então, é o acompanhamento, é a conversa e a definição de valores. Então, se o valor para mim é convivência, e eu trabalhei o dia inteiro fora de casa, e eu quero chegar em casa, eu preciso conviver com a minha família, eu tenho, porque não é só adolescente, a gente fala como se eu sou adolescente, mas olha para a nossa vida dos adultos. Então, eu tenho que me policiar para dizer, não, eu vou deixar meu celular, eu vou fazer isso para depois voltar. Agora, se o meu valor naquele momento é uma convivência fora dali, vai ter que ser pelo celular. Então, que não seja uma regra sem pensar, mas que seja algo conversado com os alunos para definir como esse celular vai ser usado e por que vai ser usado dentro dos nossos valores na sociedade, na família, naquela comunidade. O celular ou a tela, a tecnologia, né? Eu acho que a forma que os valores vão aparecer vão ser diferentes com a tecnologia. Então, eu fui num lá de 2050 e era sobre os mundos metaverso que estamos criando. E tinha várias coisas curiosas e as pessoas falando que acredito que as pessoas poderiam ficar dias dentro dessas outras realidades. Aí, começou a falar, a pessoa falando, o que é errado com isso? Isso é estranho, porque eu vou ficar num lugar que não é real? Aí a conversa falou, mas esse lugar pode ser melhor do que o mundo real? Falou, esse é o risco que as pessoas se desligam à realidade e ir para outra realidade. Então, nós precisamos que as pessoas se preocupem com a sociedade, se preocupem com o mundo que estamos construindo. Aí eles colocaram assim, por exemplo, tem coisas históricos, legados históricos, que no mundo do metaverso, nesses mundos que criamos, nós temos que tomar cuidado de ter elas lá. São lugares, né? Eu fui viajando história, né, como escola. Imagina se eu consigo ir e experienciar Roma, ou experienciar alguma coisa que é muito mais interessante do que ouvir um professor me contar um livro. Posso tornar essas coisas mais vivas. Aí, de novo, o que isso tem de o que isso traz para nós como aprendizagem? De saber da história que era mais real, que realmente era pessoas que tinham sofrimentos, que eu posso ser empático e eu posso comparar com a minha vida e que nós estamos construindo. Então, eu achei interessante de pensar quais são os elementos que nós achamos importantes, culturais, que nos completa na forma que nós tomamos decisões, aquilo que nós achamos importantes. Será que estamos construindo isso dentro de um lugar que não é real? Melhor que até no real? Então, tem essas conversas aí também. Agora, que nós precisamos de humanos que vão criar esses lugares e que vão pensar nisso. Lembrar que os humanos vão estar interagindo com isso, né? E precisamos de humanos éticos e que queiram pensar nisso realmente, pensando no ser humano, que nós somos dados, somos seres humanos. A Sara falou do ambiente virtual, eu quero só aproveitar assim. Ficou muito claro para nós que o computador no rosto vai acontecer em pouco tempo, a gente deve estar todo mundo aí com o computador no rosto, sim. Eu vi já estamos, certo? Com as coisas no rosto, já estamos assim. A diferença é que vai facilitar. Nós vivemos lá algumas experiências, né, com o VR e tudo mais. É sensacional. Então, você imagina realmente, você está ali vivenciando, você está dentro daquele ambiente, então você começa a imaginar uma sala de aula, uma conversa
com os alunos vivendo isso. E a tendência, como foi falado pelos especialistas lá, é realmente que isso venha para o rosto cada vez mais, que inclusive pode chegar ao ponto de conhecer a nossa retina, mostrar a nossa emoção antes mesmo da gente reconhecer a nossa emoção. Então, o próprio computador pode reconhecer essa emoção antes da gente. Nós vimos lá hologramas, nós vimos lá... eu contava a minha história, saía uma música que era relacionada a essa história, então isso já acontece. Também vimos bastante tendência em relação à medicina, né, a parte da biotecnologia, que também vai ficar cada vez mais próximo nisso. Então, tiveram várias linhas nesse aspecto também. Agora, eu queria falar também, Sara, a gente assistiu uma das palestras, né, uma das sessões que a gente assistiu, falava do pensamento não óbvio. E isso me fez pensar muito numa fala nossa sobre o pensamento divergente e convergente, né? Então, essa fala da Sara, assim, o que é real e o que não é real. Essa é uma visão, uma preocupação que a gente tem de quem vão ser as pessoas que vão ter pensamento divergente, que nós queremos que não ande com a boiada, né? Não esteja no momento que não consegue saber o que está pensando, mas que venha com um pensamento divergente. E, para mim, casou com um pensamento não óbvio. É como se alguém que pensa de modo que não é óbvio. Então, a Aline está colocando que as falas voltam para os humanos, né? A falar de máquina traz mais o foco, mas volta para os humanos. Acho que isso foi muito claro para nós. Essencial. Também, né? Acho que, claro, que a curadoria do evento traz o que eles entendem que vai trazer os criativos sucesso. E os criativos só vão ser sucessos, todos nós que construímos, e todos nós somos pessoas, o ser humano cria, é o único animal que imagina algo que não existe e que constrói alguma coisa que não existe da forma que o ser humano pode. Então, como que nós vamos imaginar nosso futuro é muito importante, tanto se nós entendemos que tem soluções para o nosso futuro, como nós entendemos que nós temos as capacidades. Se a máquina é nosso apoio para essa capacidade, de ver de forma positiva. Se eu entendo que o futuro não tem destino para mim, ou eu não tenho capacidade, vira um lugar mais negativo. Então, nós precisamos pensar em como que nós estamos fortalecendo essa curiosidade, essa criatividade, a imaginação desses futuros, dessas soluções que nós podemos fazer. Imagina, se pode usar computadores para te ajudar a pensar, para ser mais criativos. Agora, se eu não tenho criatividade, não penso divergente, é um risco. Como o risco de achar que os dados que existem, infelizmente, são os dados dos seres humanos. Nós somos todos falhas, a nossa imaginação de que nós podemos ser, nosso desejo é melhor que a nossa realidade. Então, nós precisamos também, seres humanos, que olham o dado e falam, não, mas esse é preconceituoso, isso aqui é discriminatório, isso aqui não retrata o futuro, isso retrata o passado. Então, alguém me falou isso, esses dias que se colocava uma coisa para as mulheres trabalhando no AI, saía muito mais coisa de mulheres na cozinha do que mulheres numa fábrica, ou mulheres como caminhoneiros, ou mulheres como engenheiros. Porque, claro, se estamos 20 anos no passado pegando dados, e as mulheres estão saindo mais da toca, experimentando mais as potências da educação, não dá para olhar muito no passado. Do mesmo jeito que nós vemos na parte da educação uma preocupação muito grande de censura. Que é preocupante a não pensamento divergente, de querer apagar certas coisas na história e certas pessoas ou personagens. Então, isso também foi uma preocupação tanto de olhar para o passado com olhares desse momento e falar, então, eu não gosto dessa história, não faz sentido, então eu vou apagar. Apagar a história, apagar as pessoas, tem que tomar muito cuidado com essas atitudes, porque, de fato, começa a ficar uma convergência que não é a realidade.
mas nós estamos passando isso para o futuro. Então, eu acho que já passamos, os seres humanos já passamos por esses censuras em outras épocas, nos Estados Unidos estão passando de novo com esse olhar, que as pessoas falam de sanear dados. Nós temos que sanear dados para não ser discriminatórios, mas tem que tomar cuidado da ética de que dados estamos tirando. Então, é complexo. Agora, eu estou falando coisa que poderia assustar, ao mesmo tempo, o que eu fiquei contente é que nós podemos ter nossos próprios AIs, com nosso domínio. Se eu coloco todos os PDFs, todos os livros que eu leio, todas as coisas que eu discuto, eu posso ter meu apoio, meu dado, que eles chamam de agente, meu agente, que pode até falar com a agente da Juliana e resolver problemas nossos sem nós. Eu falo, olha, esse aqui agora está me falando coisa que também é interessante. A gente, inclusive, é um link para educadores, por enquanto, apenas, e eles têm possibilidades, por exemplo, de a gente criando. Essa é uma das ferramentas, mas tem várias, né? Criando realmente agentes para nos ajudar naquilo que nós precisamos específicos. Então, você vai lá, coloca quais são as suas necessidades e deixa preparado ali para eles irem para a inteligência artificial e buscando respostas. É bem interessante mesmo. Agora, o Carlos está falando da regulamentação da AI. Uma das pessoas que eu achei fabulosa também, que não foi no SXSW Edu, foi depois, chama, vocês podem seguir ela, tá em inglês, o Poet of Code, que é o... Então, ela do código, né? Do código. Da codificação. Isso, né? E ela é de MIT, é da área de tecnologia, mas também gosta da arte. E ela foi capaz de criar poemas sobre os problemas com AI, especialmente com reconhecimento facial. Então, nos Estados Unidos, em outros lugares, tem tido situações da polícia a AI identificar um reconhecimento facial errado e prender alguém por causa disso. Então, tem várias dificuldades com os dados e com as leituras, e hoje tem uma advocacia de tratar desses assuntos éticos que podem causar. Então, ela teve vários pontos super interessantes sobre cuidado que estamos fazendo e a velocidade que tomamos decisões usando a confiança no AI, no reconhecimento facial com AI, não? Como teve várias conversas sobre deepfake, que as leis deveriam começar a colocar que, como já tem lei nova, se você posta uma foto de um nude de alguém sem a autorização dessa pessoa, é um crime. Agora, se você cria um deepfake, usa a voz da Juliana, e no outro lugar, você tem que ter a autorização dessa pessoa para fazer isso. Se não tem, é tipo um estelionato, é um crime. Nós precisamos, se fazer o uso da AI para criar algo que ela tem algum direitos autorais, precisa marcar. Se foi criado com AI, eu preciso marcar que foi criado com AI. Então, tem alguns alertas, de novo, esse guardrails, o que podemos fazer que ajuda. Agora, leis ajudam, mas criminosos sempre vão existir. Aí podemos voltar até que o Gutenberg, quando fez a primeira coisa, eles falaram, olha, também fazer imprensa, né, de livros. Eles falaram, o que eu vou fazer? Você vai espalhar o mal. Eu falo, então eu vou fazer a Bíblia primeira. Mas não dava para parar de ter os livros por causa disso. Então, nós temos que ter um olhar. Estou vendo que alguém está gostando do cérebro extra, eu também. Né? Cérebro extra que nós temos que cuidar, e que se o cérebro extra está ajudando, o que faço com esse tempo? Porque não é a profundidade. Essa foi a questão. Mas acho que o que a Sara colocou, eu acho que, assim, é toda uma discussão para onde as coisas estão indo, e mesmo a questão da legislação, elas estão indo. Acho que aí a legislação está surgindo conforme a necessidade nesse aspecto também. E, de novo, entra na questão da educação. Então, quando fala de fake news, quando fala nós tivemos lá uma conversa sobre
como nós estamos nos alimentando das notícias, o que a gente se alimenta para que a gente possa trazer a reflexão, e que não tem como não começar, não, já começamos, né? Mas já é uma habilidade necessária de discutir a questão do que é fake. Do que não é como, esse jogo que nós fazemos como criança, o que é que é? É que acha os 7 erros, nós vamos ser muito bons nisso, porque é ou não é? Parece ou não parece? De onde é a fonte? Então, todo esse trabalho, agora o Paulo Jorge está perguntando sobre as possibilidades com a educação. Assim, claro, tem muitas possibilidades e, claro, eu quero colocar esse alerta que eu gostaria, quando eu estou fora, eu vejo coisas de tecnologia, eu vou fazer uma fala política, mas, por mim, tecnologia tem que ter um acesso muito fácil. Os impostos do Brasil para a tecnologia vai nos impedir de estar no mundo. E nós precisamos olhar as escolas que não têm, as pessoas que não têm acesso, porque é um divisor de águas de falar que alguém não pode ter acesso porque tem um super diferença de preço de um lugar para o outro. Então, acho que nós temos que pensar em como melhorar isso. Agora, como nós começamos com computadores na sala de aula, começou com um na escola inteira, e o escritório que tinha o Wi-Fi. Agora nós temos um laboratório, depois nós temos um laptop por cada 10. E vamos melhorando. Então, a possibilidade de colocar a personalização para o aluno, adulto ou jovem, e falar qual é as suas dificuldades. Com o AI fica muito mais fácil identificar, diagnosticar dificuldades e fazer uma abordagem mais personalizada, tanto do interesse das crianças ou do adulto, quanto com as necessidades. Então, aquilo que o professor faz muito bem, de saber que cada um precisa, quando tem 5 minutos para individualizado para falar. Isso o computador consegue nos ajudar. Não aquilo que o professor está lá para amar, cuidar, ter curiosidade, dar apoio, fazer perguntas e, principalmente, professor, para ouvir o aluno. Agora, que parte que o computador consegue fazer para ouvir o aluno? Talvez o diagnóstico individualizado fica mais fácil. Então, nós conseguimos que o professor fique com esse papel de mentor, de questionador, de curiosidade, de permitir as relações humanas, e nós conseguimos atender aos alunos melhor, individualizada. Todo mundo está no mesmo livro. Por exemplo, eu falei com alguém que eles estão fazendo AI dos livros, e o que eles fazem? Qualquer texto que você quer trabalhar, você consegue colocar o texto, escanear o texto, ela entra dentro do computador, e depois falar, esse aluno está lendo igual ao 4º ano, essa aqui é 2º ano, essa está lendo mais para frente, e pode colocar mais. Automaticamente altera a quantidade de vocabulário, aumenta, para que conseguir fazer uma diferenciação quase imediata para o professor. É para o professor ou para o aluno? É para ambos, não? Ambos, então, tem muita possibilidade. Eu fiquei pensando em alguns aspectos. De novo, a palavra curiosidade, para mim, é importante. Falando em possibilidades na educação, eu sugiro que os professores hoje sejam curiosos. Os educadores, de modo geral, pais, professores. A gente tem do básico, então, desde a possibilidade de fazer diferenciação. Cuidado com o medo, porque às vezes a gente vai proibindo por causa do medo e a gente não ensina a usar. Então, eu posso usar o próprio, que ficou muito famoso, né, o ChatGPT aí, para falar, vamos gerar ideias para depois eu escrever a minha ideia, podemos fazer isso. Mas como fazer prompts? Quais são os prompts que são necessários para... O prompt é a pergunta. Qual igual a palavra-chave no Google Busca, no AI eu tenho que ter um comando. Quais são os comandos para isso acontecer?
como que eu posso, quais são os EAs que eu posso usar dentro da área artística para criar, para fazer, para desenvolver criatividade? Quais são os EAs que eu posso usar para analisar os dados dos meus alunos? Quais são os EAs que eu posso analisar para avaliar? E o que vai ajudar o meu aluno a aprender a buscar mais recursos. Então, porque daí o aluno, como a Aline já falou, vai trazer ferramentas e seja curioso com essa ferramenta e vão aprender em relação a isso. Eu acho que esse é um ponto. Então, o que nós precisamos ensinar em relação a isso, voltar da gente olhar para, com isso, o que eu tenho que valorizar, que nós falamos muito aqui sobre o ser humano, né, sobre o que é o ser humano e que ambiente eu quero criar para ter um mindset de crescimento. Agora, alguém está perguntando, né, o Jorge ainda perguntou sobre os desafios educacionais semelhantes. Acho que são todos muito semelhantes nessa área. O mundo tem problemas semelhantes. Nós fomos numa escola que é uma escola high-tech, foi uma escola que foi modelado baseado no trabalho da Fundação Bill Gates, mas eles não tinham computador na cara de cada um, porque eles estavam fazendo trabalho em grupo, porque eles estavam resolvendo problemas, eles estavam olhando como fazer algo em conjunto. Agora, as dificuldades que eu escutei dentro do Edu foi muito do que eu escuto dos professores aqui, especialmente das escolas públicas. O professor precisa ser assistente social, enfermeiro, professor, às vezes faz o papel de pai e mãe, dependendo da situação, de orientação, de se preocupar. Então, esse papel da pessoa e a importância da pessoa na vida dessas crianças está muito claro no mundo inteiro que isso é algo que nós temos que cuidar bem dos nossos professores. Até eu participei de uma que, falando de pessoas, como criar uma imunidade ao burnout. O livro vai sair agora no final de abril, inclusive vai ter em português e em inglês, vai mandar Nós temos um questionário aí. Temos um questionário, porque volta na questão do autoconhecimento, então você conseguir perceber